Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Bom, hoje a gente vai falar sobre um workload muito interessante, né? Que é o job. Qual que é a ideia desse workload? Imagine o seguinte cenário: você tem alguma tarefa para ser executada, ela é única e você desenvolveu todo um sistema, um script ali para você dar cabo daquela tarefa. Mas, né, você só quer executar uma vez aquilo ou bem esporadicamente, aquela tarefa em si não tem repetição. Beleza. Para isso, você utiliza workload job. Você não necessariamente agora precisa, vou subir um pod, vou entrar dentro do pod, não sei mais o que e isso e aquilo. Não, muito pelo contrário. Você vai desenvolver uma imagem, o seu sistema, você vai passar parâmetros para o seu sistema ali, né? Imagina um script de Python onde que o usuário coloca alguns parâmetros naquele script e ele vai pegar e vai executar para você sempre que você precisar. Então você não precisa ter o trabalho e nem muitas permissões no sentido de ter que entrar no pod e executar alguma coisa. Não. Você simplesmente dispara o workload de job. E isso é muito importante porque para quem é um administrador de sistemas ali, né? Ah, lógico, você vai ter mais permissão e tudo mais, mas num cenário que você não tem, e o pessoal desenvolveu ali esses scripts justamente para você não ter que se preocupar com o que tem ali dentro, mas disparar em momentos específicos ali, ou né, em alguma função de manutenção, você simplesmente pega e executa. Você não precisa saber o que tem ali dentro, né? Isso é muito legal porque te permite agora você trabalhar com algumas tarefinhas ali administrativas, né, para você cuidar do seu ambiente sempre que necessário. E assim, ele é um workload relativamente simples, né? A gente tem o seu kind ali do tipo job, a gente continua tendo os metadados, templates, a imagem e assim por diante. Porém, a gente tem algumas configurações específicas ali, como por exemplo o completions, paralelismo, o back-off limits, onde que eles vai atuar na quantidade de pods que você vai poder executar ao mesmo tempo, quantas vezes você pode tentar ali se recuperar, quando, né, você vai dar por finalizado aquela tarefa. Mas assim, você conhecer nesse comportamento, você também tem que desenvolver a sua aplicação para ela, né, funcionar de acordo com isso, porque senão, vamos lá, o job executa tipo, o workload job executa de um jeito, a sua tarefa executa de outro. Nenhum nem outro entra num acordo ali para executar do modo que precisa para resolver o seu problema, né? Então, por isso que é importante você entender como que ele funciona ali em seu comportamento, para depois você pegar e executar e assim por diante, né? E o legal é que, olha só, a gente tem uma imagem aqui, onde que a gente passa um comando para o programa que está dentro da imagem, que é o que justamente falei. E aqui a gente pode trabalhar em cima dos recursos, se for alguma coisa muito pesada, se a gente vai dar um restart ou não, se em caso de erro, né? Você só tem que observar se o seu problema permite fazer esse tipo de coisa. Então, vai muito mais do que o negócio demanda do que o workload ali ele consegue executar ou não. E se a gente dá uma olhadinha, a gente vai ver que ele é bem simples, né? Então, aqui é o arquivo que a gente vai testar. Tem alguns comentários nele, ó, tem até um comandozinho que ele automaticamente vai e se limpa ali de dentro do seu cluster. Então, assim, é bem simples, né? Mas muito poderoso quando a gente começa a trabalhar na parte de administração e assim por diante, né? E agora a gente vai para nosso laboratório prático. Como de praxe, a gente vai subir um Minikube bem leve, a gente vai adicionar o Metric Server. Eu recomendo que sempre que forem subir alguma coisa, já comecem a trabalhar nessa história do Metric Server ali também, porque você vai se acostumando com a parte de monitorar os recursos, quanto que está consumindo,
E você vai ali já, né, se preparando para esse tipo de coisa. Lógico, quando a gente tiver em aulas mais para frente ali, a gente vai dar uma olhadinha em Prometheus, Grafana, vai ver alguma coisa ali mais profissional, né? E não vamos ficar somente dependendo desse cara aqui. Mas nem por isso ele deixa de ser importante para nós nesse momento. A nossa sorte é que a gente não tem nada ali pesado demais que demanda todo um cuidado ali especial, né? Então, vamos lá. Ó, completions, paralelismo, back-off limits, 2, e a gente vai visualizar aqui no nosso K9S, né? Que ele está colocando todo mundo ali para funcionar. A gente vai fazer o deployment desse cara com kubectl apply "-f", o nome do manifesto do nosso job. Ele vai pegar, vai criar, ó, e aqui tem o nosso pod. Então, o que acontece? Se a gente vir aqui em namespace default, job, a gente tem o nosso job aqui e a gente consegue ver os parâmetros que a gente passou para esse cara ali funcionar, né? Então, conseguimos ver o que ele tem de configuração. É legal que, olha só, se a gente precisar trabalhar com volume, a gente consegue também ver os parâmetros que foram passados, labels, né? Se a gente quiser trabalhar com algo mais avançado ali dentro dele. E vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó, já terminou. Foi muito rápido. A gente pode vir cá, dar um describe ali para ver como que está o nosso pod. A gente consegue ver os eventos dele ali e a gente consegue ver o log da execução, né? Enquanto o pod, ele pode estar aqui no estado de completo, né? Enquanto ele existir ali, a gente consegue acessar os artefatos ali de dentro dele. Nesse caso, os resultados, né? Porque o pod, ele já não existe mais. E a gente consegue ver o que aconteceu. E a gente pode também dar uma olhadinha aqui, ó, via kubectl, ó, o status do nosso job. É bem simples, não tem nada de complicado ou complexo. Ó, se a gente quiser ver o pod, ó, né? Mas a gente tem que pegar e testar. É muito importante a gente testar, porque, bom, né? A gente tem que conhecer o comportamento dele ali e depois você vai, opa, eu quero que ele execute uma vez só e boa. Ok, prepara o seu programa para ele executar uma vez só. E a gente pode ainda vir aqui, ó, kubectl, né, logs, e a gente vê o log daquele pod. Eu estou mostrando dos dois modos porque às vezes nem sempre a gente tem acesso ao canal IS ali, mas cabe a você entender ali os comandos que você executa para você poder ali, né, fazer as suas tarefas dentro do cluster de Kubernetes. Só que olha só, eu deletei aquele job e ele deletou o pod junto. E vamos dar uma olhadinha na questão do paralelismo, né? A gente pode vir tanto no arquivo de manifesto aqui e alterar, quanto a gente pode executar comandos via terminal e alterar o arquivo ali também. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou executar esses dois comandos aqui. É só o sed, né? Não tem nada de especial nesse comando, ele simplesmente vai procurar um parâmetro que você definiu e vai substituir por outro dentro do arquivo. Beleza. E se a gente notar, olha só, ele alterou aqui, né, o completions e o paralelismo. E se a gente pegar e executar esse cara novamente, a gente vai ver que foi alterado ali a execução. E olha só, a gente agora vai ter dois jobs. E se a gente vir aqui no pod, ó, a gente nota ele criando, deletando, criando, deletando, criando, deletando. Porém, né, de novo, cuidado com o comportamento do seu programa. É o seu programa, a sua lógica ali de negócio
que vai definir se vai estar funcionando ou não. Eu já vi muita gente reclamando, pô, ele não executa, não sei o que, repete, dá erro, mas você não entendeu como que é a parte do paralelismo, se você vai limpar ele ou não, se você vai restartar ou não em caso de falha. Então é muito importante você entender o seu programa ali antes de sair culpando um negócio que já tem um comportamento muito bem definido. E aqui a gente tem um job que ele vai dar erro, né? Isso aqui é legal, ele vai tentar 2 vezes antes de desistir. E a gente vem cá e vamos dar um apply nesse cara. E olha só. Vamos esperar ele. Ó, um erro. String closed. Né? Se a gente vir aqui, ó, ele vai tentar criar de novo ali. Ó, job falho. E vir aqui com describe. Ó, a gente consegue ver os eventos ali, o que está acontecendo, parâmetros, né? Então faz parte das tarefas ali a gente inspecionar em alguns momentos ali. Vamos voltar, olha só. Erro, erro. E ele vai ficar nesse estado de erro ali, né? Tentando executar e sem sucesso vai estar lá, tentando. Então é bem simples. Não tem segredo, né? Você tem que pegar, testar ali e ver se esse comportamento de pegar e executar uma tarefa, às vezes você poder aumentar o paralelismo dessa tarefa, é suportado ou não, porque pode ser que você vai ter uma dependência em algum momento dentro do seu script, mas, né, com o cuidado ali na hora de você fazer a execução, isso não se torna um problema. Muito pelo contrário. Agora a gente sabe que pode ter ali algumas tarefas que, mesmo que elas sejam mais complexas e a gente precise dessa história de paralelismo, né, a gente já tenha esse recurso para usar dentro do job. Beleza, pessoal? E agora aqui eu vou pegar e deletar esse cara. E a gente tem nosso ambiente bem limpinho. Bom, então esse é o workload job, muito simples, muito interessante, muito poderoso, né? E que a gente pode fazer bastante coisa ali com esse cara. É isso, pessoal. Muito obrigado. Deem like, compartilhem e a gente se encontra ali nas próximas aulas. Valeu!